Acabamos de cantar a música que é tema de missões nacionais desse ano, 2023, cujo tema é a solução é Cristo ou a solução é Jesus Cristo. Baseado em João 3,16, porque Deus... É isso aí. A solução para aquilo que nós estamos presenciando, nos meios de comunicação. Pessoas sendo brutalmente assassinadas, golpes e mais golpes acontecendo, a maldade parece que imperando, não só no Rio de Janeiro, mas Bahia e vários outros lugares do Brasil. E, amados, a única solução para isso não é um novo governo. Não são novas estratégias adotadas pela polícia. A solução é Jesus Cristo. O coração precisa ser mudado. E só há um que pode mudar o coração das pessoas. E esse um é Jesus Cristo. E Ele nos deu uma missão para que nós fôssemos ao mundo todo, a começar por onde nós estamos, a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nossa escola, nosso trabalho, mas proclamar que Cristo é a solução. Caso contrário, o contexto em que nós estamos vivendo vai sempre de mal a pior. Sabemos que as profecias indicam isso, mas pode haver um oásis, você crê nisso? Pode haver um oásis em determinados territórios, em determinados lugares. Porque isso já aconteceu no passado. Eu creio que isso pode acontecer, mas para que isso aconteça, nós, enquanto filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, precisamos estar atentos à ordem de Jesus. E viver uma vida intencional nesse sentido. Não para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio progresso, mas para cumprir aquilo que Deus deixou para nós enquanto sua igreja. Bem, hoje nós estamos finalizando a campanha de missões nacionais. Se você esqueceu de dar a sua oferta, você tem ainda a oportunidade de dar hoje. Você pode colocar no próximo período de louvor aqui no gasofilácio a sua oferta, ou você pode enviar diretamente para a conta da igreja, fazendo um Pix, um depósito, como você desejar. Mas vamos investir nessa obra. Há muito o que fazer. E nós vivemos num mundo onde o dinheiro ele acaba sendo necessário para fazer algumas dessas questões. Não se esqueça, a campanha termina hoje, mas missões, ação missionária, deve estar sempre presente e nunca sair na nossa mente e no nosso coração. Amém? Que a nossa igreja continue sendo uma igreja missionária com o coração na obra de Jesus. As crianças terão agora o seu momento de culto. Ontem elas tiveram um momento especial, foram lá no Parque Serete, já fiquei sabendo que foi muito bom, elas se divertiram e tiveram a oportunidade lá de manifestar isso que nós cantamos, cantaram, ouviram a palavra
e que elas continuem sendo abençoadas por Deus nessa caminhada. Abra a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31, é o texto base que iremos meditar nesta manhã, tá? E quero, mais ou menos, dar um título para a mensagem de hoje. Filhos da promessa. Você é filho da promessa? Ih, tem muita gente que está na dúvida. Você é um filho da promessa? Amém. E nós veremos isso no texto de hoje, tá? Como uma base aí na nossa meditação, tá? E nós temos nesse texto, uma divisão natural, tá? Uma divisão natural que aqui está aí do versículo 20 do versículo 21 ao 27, tá? Nós temos a primeira parte, começando ali com um pronome pessoal, tá? E depois, na segunda parte da divisão desse texto, é de 28 a 31. Segunda parte, então, também começa com esse pronome pessoal. Então, com base nesse pronome pessoal, vós, tá? O texto, ele tem essa divisão natural. Versículo 21, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? O que está por trás desta pergunta do apóstolo Paulo? Quando você leu, porque eu acredito que você já leu esse texto, e ao olhar para ele, tá? Aí na sua Bíblia, ou se você quiser olhar aqui na projeção, tá? O que te vem à mente? O que está por trás desta pergunta? Por que Paulo faz esta pergunta da forma como ele a colocou ou ele a fez? Bom, vou começar. Logo que me veio à mente, quando eu li esta pergunta, me veio à mente uma verdade que nós não podemos nunca nos esquecer. Deus fala através da sua palavra. Por isso ele faz a pergunta, acaso não lestes, não sabe o que está escrito não ouvis a lei? O apóstolo Paulo quer destacar esse fato de que Deus fala através das Escrituras. E parece que os judaizantes não estavam ouvindo a voz de Deus através da sua própria palavra, que tanto eles defendiam. Esses judaizantes não estavam dando a devida atenção para a mensagem que Deus transmite através da sua palavra. Uma outra coisa, estes judaizantes estavam dando mais atenção à mensagem dos homens do que à mensagem de Deus. Que homens são esses? Da liderança religiosa, que começou a sobrepor, ou seja, colocar numa evidência maior e superior os seus próprios ensinamentos, os seus próprios escritos, do que a própria Torá de Deus, a lei de Deus. E principalmente no período intertestamental, ou intertestamentário, ou entre os testamentos, o Antigo e o Novo, naqueles 400 anos, muito dessa literatura rabínica surgiu de orientação. Já que Deus não está falando, vamos então falar.
E eles fizeram isso. E parece que o judaísmo no tempo de Jesus, estava mais fundamentado nesses escritos de homens, nessas vozes de homens, do que na própria voz de Deus, do que na própria palavra de Deus. Então Paulo, se dirigindo a esses judaizantes, diz: vocês não ouvis a lei? Quando li também esse versículo, me veio à mente, tá? Agora numa outra perspectiva, né? Aquela fala de Jesus aos saduceus: errais. Por que eles estavam errando? E nem o poder de Deus. Errais, vocês saduceus, que se dizem doutores da lei, vocês erram, porque na verdade vocês não conhecem de fato as Escrituras, o que Deus está dizendo através das Escrituras Sagradas. E pior ainda, vocês não conhecem o poder desse Deus. E aí parece que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo a esses judaizantes a mesma coisa. Vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não conhecem o plano de Deus. É por isso que vocês estão tentando introduzir essas heresias e seduzir o povo de Deus. E amados, isso continua acontecendo. Por essa razão, precisamos estar atentos à voz de Deus, através da sua palavra. Não a voz de Deus através da internet. Não a voz de Deus através da televisão. Não a voz de Deus através do rádio. Não através de qualquer outro instrumento ou fonte, mas das Escrituras Sagradas. Saduceus, assim como esses judaizantes, eles eram ignorantes na verdadeira concepção da palavra, acerca da mensagem de Deus, da palavra de Deus. Uma outra questão que destaco à luz dessa pergunta é: essas pessoas tinham um ouvido e uma mente seletiva quanto à palavra de Deus, à voz de Deus. Sabe o que é isso? Ter uma mente e um ouvido seletivo? Tem cristão que gosta só de ler os salmos. Os salmos, e fica a vida inteira lendo os salmos, não lê mais nada. Isso é ter uma mente e um ouvido seletivo. Tem outros que gostam de estar assim, sempre usando aquelas caixinhas. Acho que hoje nem quase tem mais, né? Caixinha da... Tem ainda? Uau! Lembra, né? Você vai lá... Aí quando você pega um negócio muito... Não, acho que esse daqui não é para mim, não. Aí você vai pegar outro. Isso é ter uma mente seletiva quanto à palavra de Deus. Puxa vida, isso me agrada. Isso daqui eu vou deixar de lado. Parece que os judaizantes, eles tinham esse tipo de mente, esse tipo de ouvido, né, seletivo quanto à palavra de Deus. Eles só ouviam o que lhes interessava. Lembra da oferta de Corbã? Quem lembra aqui? O que era a oferta Corbã? Não, isso daqui é de Deus. Isso aqui... Então, uma coisa muito seletiva. E, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. É por isso que nós temos aqui, a cada 2 anos, incentivado. Na verdade, o nosso incentivo é você ler a Bíblia toda, todo ano. Né? Mas de forma assim, né, intencional, a gente tem a cada 2 anos dado, né, uma estratégia
né, de como ler a Bíblia. Nesse ano, a estratégia é ler a Bíblia cronologicamente. Né? Como é que o texto está cronológico, né, ali nas Escrituras. Por quê? Porque ao fazer isso, nós queremos incentivar cada membro dessa igreja, cada frequentador dessa igreja, a ler as Escrituras Sagradas. Até para poder, no final do culto, tá? Quando você não entendeu uma mensagem, quando o pastor Caio falou lá uma coisa que não é, né, não está na Escritura, você chegar no pastor Caio e falar, pastor Caio, vem aqui, espera aí. Você falou isso lá da frente, mas olha, no texto bíblico, tá ele, tá eu não, tá bom, mas... Okay. Mas para isso, para você ter essa base, para poder conversar com a gente, eu não sei tudo. Eu posso, muitas vezes, errar em alguma questão. Por distração, à voz do Espírito. Pastor Caio é a mesma coisa, Todd é a mesma coisa, os professores que vêm aqui. Então, você precisa estar atento e ter a palavra de Deus como esse referencial. E, gente, nós poderíamos ficar aqui a manhã toda falando só desse versículo. Mas nós temos que ir para frente. Tá? E aí, no versículo 22 ao versículo 28, tá? Paulo, ele vai então esclarecer aquilo que ele está dizendo. Então olha aí para o versículo 22. O que Paulo diz? Está escrito. Está escrito. Tá? E é interessante isso, né? Porque mais para frente ele vai falar de alegoria, tá? Não é que não é um fato que ele vai usar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Está escrito, Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e o outro da livre. Ok? Vocês conhecem isso. Eu tenho para mim que os judaizantes sabiam disso. Eles tinham esse conhecimento. Tá? Aí vem o versículo 23. O da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Eu creio que eles também sabiam disso. Não sei se entendiam exatamente o que Paulo aqui estava, né, mencionando. Mas o fato é que Deus havia prometido para Abraão um filho. Só que Sara era estéril. E aí fica aquela coisa, né? Espera aí, Deus prometeu, mas a minha mulher é estéril. E aí foi aguardando um tempinho. E aí vem aquela coisa do homem, né? Eu acho que eu não entendi direito a voz de Deus. E aí deram um jeitinho. Não deram um jeitinho? Era costume da época, tá? Eles não erraram nesse sentido, era costume. Tá? Sara tinha uma escrava e ela poderia dar, né, para a Abraão como esposa para ter um filho, e o filho seria. Era costume, era coisa dos homens, mas não era de Deus. Só que eles fizeram isso. Por isso que, né, o filho da escrava é segundo a carne. Foi algo muito carnal. Mas o da livre, esse é o filho da promessa. E, amados, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e vemos promessas, nós vemos Deus falando conosco. E às vezes a gente quer a coisa para ontem, e a gente começa a colocar a nossa mente, e aí começa, cuidado, cuidado. Nós precisamos estar atento à voz de Deus e fazer exatamente como Deus, nos orienta. E aí vem a sequência do texto, do versículo 24 até o versículo 26 e 27. Estas coisas, estão se referindo,
né, às duas mulheres, aos dois filhos, estas coisas são alegóricas. A NVI e a NVT, assim, elas são ilustração, elas ilustram uma verdade que está por detrás do fato. A nova tradução na linguagem de hoje usa a palavra símbolo. Elas são símbolos. Essas coisas são símbolos, né, de algo, ok, espiritual. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então, amados, o apóstolo Paulo ele pega um fato histórico, ele usa isso como uma ilustração. E aí ele diz então que Sara e Agar, Isaque e Ismael, Monte Sinai e a Jerusalém lá de cima são símbolos, ilustram duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança marcada pela lei, circuncisão, sacrifícios, rituais, etc. Sobre a lei e a circuncisão, nós já vimos em outras partes desta carta e ainda veremos mais adiante que elas serviam como aio. Nunca foi o propósito, mesmo lá do Antigo Testamento, final, a antiga aliança, a lei, a circuncisão, os sacrifícios, ser o ponto final. Mas sim, apontava para algo que viria para a frente. Vimos também e vemos em outras partes das Escrituras que a antiga aliança, ela caducou. O que é uma aliança que caducou? Perdeu a sua validade. Perdeu a sua validade. Então, ela deixou, tá, de ser aquilo que ela foi no passado. Isso tudo os judaizantes não tinham compreendido. Tudo isso os judaizantes não tinham ouvido da própria Escritura como voz, como mensagem de Deus. Ok? Então, nessa primeira parte, quando Paulo se dirige, tá, aos judaizantes, ele tem essa exortação e essa mensagem e esse esclarecimento. Cuidado! Vocês não ouviram e não estão ouvindo corretamente Deus falando através das Sagradas Escrituras. E esse é um alerta para nós também. Porque às vezes nós temos alguns gostos, nós temos alguns pensamentos, nós temos algumas inclinações e queremos encontrar nas Escrituras Sagradas uma base para fundamentar, para dar notoriedade àquilo que nós sentimos, pensamos ou queremos. Mas nós precisamos ser fiéis ao texto das Escrituras Sagradas, porque Deus fala através dele. Quando você tem nas Escrituras que a letra mata,
mas o Espírito vivifica, é mais ou menos isso. Quando você tem a Escritura apenas como letra, você não consegue ouvir a mensagem de Deus através do que está escrito, vai matar. Porque é o Espírito de Deus, é a voz de Deus que vivifica a nossa alma. Segunda parte, na segunda divisão, Paulo se dirige aos irmãos, né? Paulo se dirige à igreja da Galácia, às várias igrejas ali que é alvo, tá, seu ao escrever essa carta. Igrejas essas que estavam sendo atacadas por estas heresias, por esses falsos missionários, por esses falsos mestres. E nessa parte, Paulo então faz uma conclusão, ele conclui a sua argumentação, fazendo uma aplicação lógica e bíblica. Presta atenção então no que Paulo está dizendo aqui na sua conclusão. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Não como Ismael, mas como Isaque. E Paulo se dirige aos irmãos, como aqueles que verdadeiramente tinham se convertido, ou estavam em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo é que são os filhos da promessa. Os que estão em Cristo é que são herdeiros de Deus. Os que estão em Cristo é que é verdadeiramente a igreja de Deus. Os que estão em Cristo. Não os que estão arrolados no hall de membro desta ou daquela igreja, mas os que estão em Cristo. Como nós já vimos, né, até insistentemente aqui Paulo falando nas outras partes do texto. Meus irmãos, vocês que estão em Cristo, vocês que desfrutam, vocês que são filhos da promessa, e aí vem o versículo 29, como porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. A história se repete. Assim como Ismael perseguiu Isaac, assim como os descendentes de Ismael perseguiam os descendentes de Isaac, a história continua, ela se repete. Desde lá até aqui, isso continua acontecendo. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Essa guerra entre Israel e Hamas, num sentido um pouco diferente do texto aqui, tá? Mas é a mesma referência histórica. Tá? Israel representando Isaac, Hamas representando os descendentes de Ismael, continua. A perseguição continua, a briga continua, a guerra continua. E, amados, vai continuar até o final desta era. Fecho o parênteses. Assim como Deus mandou lançar fora a escrava, assim também, de modo nenhum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É por isso que em várias situações Paulo ele é duro. Quando ele vê pessoas, né, como diz o pastor Caio, obstinadas, né,
pessoas rebeldes, pessoas que estão ali, ouvem, mas não querem, né, e querem impor o seu pensamento, querem impor a sua, né, vontade. Essas pessoas precisam ser o quê? Lançadas fora. Porque não pertencem ao povo verdadeiro, à igreja verdadeira de Deus. E acabam se tornando como um fermento que vai alterar e adulterar a massa toda. Por isso que Paulo, ele é duro em determinadas situações, e às vezes a gente fica assim, mas olha, mas é uma ação tão drástica. Nossa, mas é uma atitude muito... É porque na esfera espiritual, amados, tá? O reino e o império não estão brincando. Estão em guerra. E muitas vezes isso acontece dentro do contexto eclesiástico, como a gente vê, né, nas várias cartas que o apóstolo Paulo, tá, escreveu. Então, esses judaizantes, eles não deveriam ser acolhidos, não deveriam ser, não, vamos conviver junto aqui, tudo bem, vamos. Não. Não. Não tem como a mentira conviver com a verdade. Há uma separação, há uma ruptura nisso. E quando nós não fazemos isso, e Israel sofre por conta disso até hoje, porque não cumpriu a rigor a ordem de Deus, manda todos aqueles povos embora. Acaba, porque a terra prometida eu estou dando somente para vocês. O que Israel fez? Algumas concessões de interesses humanos. E estão recebendo até hoje a consequência deste ato. Mas para concluir, o versículo 31 diz assim: e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Por isso dei o título que filhos da promessa. E os filhos da promessa vêm antes dos filhos da escrava, né? E de tudo aquilo que veio depois. E devemos nos regozijar nisso. Em suma, não eles, os judaizantes, os que estão sob a lei e os que querem estar sob a lei, os que ainda guardam a antiga aliança, uma aliança que já caducou, mas nós, os que estão em Cristo, nós é que estamos debaixo da nova aliança, é que somos verdadeiramente filhos de Deus. Eu queria usar uma palavra cuja origem é atribuída, né, a Agostinho, que é um dos pais da igreja, que é a palavra religião. A palavra religião, cunhada por ele, vinha de um verbo em latim, que os irmãos sabem, era religare, que é religar. Religar o quê? Religar o homem, tá, a Deus, que havia sido desligado por conta do pecado. E aí então Agostinho, ele trabalha na sua teologia, né, e ele faz, né, toda uma, né, construção teológica sobre essa questão da religião. E aí a minha pergunta, usando esse conceito: qual é a religião que cumpre este propósito? Ou seja, religar o homem a Deus. Qual é a religião, ou as religiões, que cumpre, de fato, este propósito? Qual ou quais? Jesus Cristo. Talvez você vai ficar agora meio espantado, depois você pode me chamar lá no gabinete para a gente conversar. Nem o cristianismo, nem o judaísmo, nem o islamismo, nem o hinduísmo, nem qualquer outra religião cunhada pelos homens,
cumpre este propósito e esse papel. É só Jesus. É por isso que nessa igreja nós pregamos Jesus. É por isso que nós afirmamos a todos os que entram aqui que você não será salvo por se tornar membro dessa igreja, mas por convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E aí a gente estamos junto aqui, para a gente crescer junto, para a gente sorrir junto com as vitórias, para a gente chorar junto com algumas aflições, para a gente brincar junto naqueles momentos, né? E para a gente, ter esse tempo, né, de comunhão e de edificação. Mas a única religião, amados, que cumpre este propósito é Jesus Cristo. Por isso é que somente aqueles que estão em Cristo é que são os filhos da promessa. São os filhos de Deus. São os herdeiros de Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, as religiões têm perdido esse significado, sentido e propósito. Em vez de proclamar Cristo, em vez de sempre apontar para Cristo, acabam apontando para si mesmas. E muitas igrejas acabam indo nessa mesma caminhada. Olha, vem para cá, porque aqui é que você... E falando um pouquinho mais, né, de Lutero, quando lendo aquele texto que nós lemos aqui no início, tá, ele entendeu que havia salvação fora da igreja católica romana, da qual ele era monge. Porque ele entendeu que a salvação era pela graça, mediante a fé, não nos postulados da igreja, da qual ele era um dos monges, mas em Cristo Jesus. E aí, o que tem acontecido com muita tristeza é que essa confusão de conceito acerca de religião tem afastado muitas pessoas de Deus. Tem dividido famílias. Tem dividido igrejas. Tem dividido povos. Um conceito que vem de religar, se há qualquer coisa, né, que está meio separado tudo, de religar, na prática, por conta do próprio homem, está tendo o efeito inverso. Essa confusão tem também gerado críticas e aversão às coisas de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele é duro com aqueles judaizantes. E ele alerta de uma forma dura também a igreja. Olha, abram os olhos. Abram os olhos. E é por isso, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nós somos filhos da promessa e isso ninguém pode nos tirar. Nem principados, nem potestades, nem as coisas deste mundo, nem este mundo, nem os influenciadores que estão por aí tentando fazer a sua cabeça, nada pode roubar de nós essa condição. E tudo isso nós devemos a Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, e queremos do fundo do nosso coração te agradecer por tão grande salvação, por tão grande amor, pelas tuas misericórdias, infinitas misericórdias, derramadas sobre nós. Muito obrigado, ó Pai, pela tua igreja aqui. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude, na unção do teu Santo Espírito,
no poder do Teu Santo Espírito, a continuar firmes. Não sermos abalados por ventos de doutrinas, por modismos eclesiásticos, mas sempre firmados na Tua palavra, proclamando o único e verdadeiro Evangelho que é Jesus Cristo. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.